Boa noite, pessoal. Que alegria imensa estar com vocês nessa noite de quarta-feira. Peço licença para entrar no lar de cada um de vocês, envolvendo a todos num abraço fraterno, apertado, ouvindo o pulsar do coração de cada um. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu resolvi deixar aqui ao lado esse quadro que nós encontramos lá na Seara de Jesus, que é um quadro mostrando a entrada espiritual da casa. Então, neste momento de isolamento social, o isolamento não é afetivo. Então, espiritualmente falando, nós estamos sempre juntos nos trabalhos. Então, eu deixo essa imagem para que vocês se sintam neste momento acolhidos pela equipe espiritual da Seara de Jesus, cuidando de cada um de dentro para fora, e que vocês se coloquem à disposição, não só para as aulas, porque vocês se lembram que na maioria das vezes a gente perguntava: quem aqui é trabalhador da Seara de Jesus? Quem aqui trabalha na Seara de Jesus? Vocês lembram? E todos levantavam as mãos, porque todos nós somos trabalhadores, não só da Seara de Jesus, mas trabalhadores do Cristo amado. E a seara do mestre, ela não tem barreira, ela não tem parede, ela não tem porta. A seara do mestre é assim, espiritual. É nessa seara que todos nós estamos nos encontrando. Neste momento que vocês possam fazer uma ligação para os entes queridos, uma chamada de vídeo, enviar uma mensagem, demonstrando amor, demonstrando reflexão, perdoando, acolhendo a cada um, praticando o evangelho dentro do lar, dentro de cada um de vocês e fora também, com os entes queridos que também estão sofrendo, que também estão passando por dificuldades, que também estão carentes e sedentos de amor. Então, essa imagem da Seara de Jesus é para mostrar a vocês que vocês não estão sós. E que essas aulas que nós estamos fazendo online, elas são preparadas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação e com o mesmo respeito das aulas presenciais. Então, o convite que eu faço a vocês é que no momento da aula, momentos antes, vocês possam pegar o material de estudo, o livro do curso, os livros que vão complementar o nosso livro que já está resumido, caderno, borracha, lápis, que vocês se preparem para esse estudo à distância, tá bem? E que vocês anotem as dúvidas, enviem para o e-mail da Seara de Jesus, que a gente vai mostrar no final, mas que eu posso repetir agora, que é searadejesusensino@gmail.com. Vocês vão ver que na aula tem uma pergunta e eu gostaria que todos vocês respondessem e enviassem para a gente no e-mail, para que nós também possamos ver a quantidade de alunos que estão participando das aulas e, principalmente, se vocês não praticaram o isolamento intelectual, se vocês continuaram os estudos de vocês. Então, é com essa imagem linda e maravilhosa que eu dou início à aula da gente de hoje, tá bom? A lei de reprodução, tá? A gente vai falar de uma maneira bem resumida, porque as aulas online elas não podem ser muito extensas, até porque, como não tem um contato presencial, acaba às vezes se tornando um pouquinho chato, né? Então, a gente vai falar de uma maneira bem resumida. Eu acredito que vocês já tenham lido também aí. Então, vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, na nossa aula, quando nós paramos, então essa seria no nosso livro, a aula de número 7, tá bom? Do nosso livrinho, Curso Básico de Espiritismo, segundo ano. Dentro da lei de reprodução, nós vamos falar um pouquinho desses assuntos. A população do globo, vamos falar da sucessão e aperfeiçoamento das raças, vamos falar também um pouquinho do obstáculo à reprodução, casamento, dentro do casamento, indissolubilidade e divórcio, celibato e poligamia, tá bom? Casamento, celibato e poligamia, nós vamos falar de uma maneira bem resumidinha mesmo. Casamento, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais adiante, né? E aí vocês vão ver que o casamento tem tipos de casamento. Celibato nós já tratamos, não sei se vocês vão lembrar, mas nós tratamos um pouquinho, então é só para relembrar. E a poligamia, a gente também já conhece bastante, vamos falar só um pouquinho, tá bom? E para complementar, se vocês quiserem pegar,
o Livro dos Espíritos, as questões de 686 até a questão 701, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade, tenham sempre o livro em mãos para acompanhar, grifar, para depois vocês verem que nós estudamos o Livro dos Espíritos praticamente todo, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a população do globo. Vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão, né? Quem criou os espíritos? Vocês se lembram dessa aula que nós tivemos no Básico 1, da qual nós falamos de espírito com E minúsculo, espírito com E maiúsculo? Vocês se lembram? Foi uma aula um pouco difícil, mas vocês são muito inteligentes, pegaram rapidinho, né? Então, quando a gente pergunta quem criou os espíritos, Kardec também já formulou essa questão lá atrás, né? E a resposta que ele respondeu dos espíritos, na questão 115, foi que quem criou todos os espíritos foi Deus, né? Criou simples na sua constituição e ignorantes com relação ao conhecimento, ao saber. Quando nós fazemos essa questão, que quem criou os espíritos foi Deus, já logo nos surge uma outra reflexão. Se Deus criou os espíritos, tudo o que acontece com esse espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, então está inserido dentro de uma lei divina. Então, a reprodução dos seres humanos seria então uma lei divina? Nós já refletimos, né, sobre isso. E antes de respondermos essa questão, nós precisamos falar então se é lei da natureza essa reprodução dos seres vivos, né? Se é natural, é criada por Deus. E aí logo nos vem uma outra reflexão, né? Abrindo um outro parênteses. O que seria uma lei natural? Vocês se lembram dessa aula? Nós falamos que existe dois tipos de lei, a lei natural e a lei do homem. Olha a dica, ficou mais fácil. Então, nós já sabemos que a lei natural é a lei criada por Deus, não é verdade? Então, ela é a única verdadeira e o homem só é infeliz quando foge dela. Essa lei, ela é imutável e ela é perfeita, assim como o próprio Pai quem a fez. Está lá na questão 614 e também 615 do Livro dos Espíritos. Então, retomando a questão 686, onde Kardec pergunta se é uma lei da natureza a reprodução dos seres vivos, eles nos respondem que, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Nós sabemos que hoje em dia, nós temos aí, esse dado é de 2019, mas em 2020 nós temos em torno de 7,8 bilhões de habitantes no mundo. Então, é um número relativamente grande quando nós falamos de 7,8 bilhões de habitantes. Então, logo nos vem a mesma reflexão que Kardec teve. A gente não pode se esquecer que o Livro dos Espíritos é datado de 1857, mas a população já estava crescendo. E Kardec pergunta se vai haver um tempo em que ela vai ser excessiva na Terra. E a espiritualidade fala que não, que Deus tem o controle. Afinal de contas, a lei não é divina? Então, quem a mantém, quem a equilibra, quem cuida dela é Deus. E se Deus não faz nada de inútil, né? Então, é claro que a lei tem sua finalidade importante e ele está a equilibrando. E nós, enquanto homens, nós vemos apenas um pedacinho dessa grandiosidade toda. E é por ver só esse pedacinho que muitas vezes a gente julga, mas nós não temos o conhecimento do todo. E aí é o que ele está nos dizendo aqui, que muitas vezes nós vemos sim a população crescendo e as construções verticais aumentando cada vez mais para poder dar abrigo para toda essa população. Nós vemos também que a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, mas que tudo isso segue um equilíbrio.
E que mesmo nós, enquanto homens, através das nossas leis, criamos esse controle de natalidade, quem está no controle maior, no equilíbrio maior, é Deus. Então, eles estão querendo dizer que a população jamais será excessiva, né? Sempre vai haver um equilíbrio e quem equilibra é Deus. E aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Eu acho essa imagem muito pertinente porque vocês podem ver que é o mesmo homenzinho, primitivo e nos dias de hoje, né? Então o que muda é o objeto que ele traz nas mãos. Então, em determinado momento ele está armado, em determinado momento ele está usando da tecnologia, como nós estamos utilizando hoje, nos adaptando, né, a esse ensino à distância. E aí Kardec pergunta, se há nesse momento raças que evidentemente elas decrescem. A gente vê isso nessas raças em ordem decrescente, quando nós olhamos, por exemplo, a população indígena, né? E aí ele pergunta, virá momento em que essas raças terão desaparecido da Terra? Já que a gente vê, no geral, a população crescendo, como nós vimos no quadro anterior, 11,8 milhões de habitantes, então crescendo. Mas, isoladamente, nós também vemos povos que estão decrescendo. Então, do mesmo jeito que a população cresce, alguns decrescem, vai ter momento que essa população desaparecerá? E a resposta vem que sim, que isso vai acontecer sem dúvida alguma. E por quê? Porque outras estão ocupando o seu lugar. Um dia também ocuparão a nossa. Isso é muito interessante porque aqui vem reforçar a teoria da reencarnação. Então, hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E como eu não sou insubstituível, outros ocuparão o meu lugar. Outros darão continuidade àquilo que talvez eu não tenha feito, não é? E Kardec ainda pergunta, se os homens atuais, eles são uma criação nova. Então hoje, nós somos uma população totalmente nova. Deus nos criou apenas para viver este momento, essa existência? E isso nós também já estudamos, né? A gente viu lá os planetas primitivos, o planeta que estamos agora de provas e expiações, o planeta futuro, né, da Terra, que é o regeneração. Nós vimos essa progressão, essa evolução espiritual, não é? Isso nós vimos. E aí continua a pergunta: ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, são povos novos, criados por Deus para passar por esse momento? Ou são os mesmos povos primitivos que evoluíram e estão aqui hoje? Olha que bacana, né? Então, a resposta vem da espiritualidade, me perdoem, dizendo que são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Nós sabemos que estamos passando agora por essa mudança planetária e nem por isso nós somos perfeitos. Nós ainda temos vícios, lembram? Vícios do corpo físico, ainda temos defeitos que são de ordem moral e estamos fazendo o quê? Lutando para vencer essas más inclinações. E a espiritualidade continua falando que assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Tem tudo a ver com aquela imagem que a gente viu agora há pouco, né? Então, o macaquinho ali, o ser primitivo, todo peludinho, foi evoluindo, usou arma, porque antigamente era pela força, força bruta, depois evoluiu, hoje em dia está aqui fazendo uma aula online para vocês, né? E ainda assim, Kardec pergunta na 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, o que distingue a raça primitiva, né, de hoje em dia? E aí, a espiritualidade fala que lá atrás era o desenvolvimento da força bruta. Então, não se usava a força intelectual, se usava mais o instinto, a força bruta ali. Hoje em dia a gente sabe que é o contrário, né? Pelo menos a gente espera que seja assim, que a gente pense mais antes de usar a brutalidade, a força do corpo. Então, hoje em dia, o que prevalece sobre essa força da natureza é a inteligência do homem. Isso faz com que o homem seja o quê? Diferente dos animais.
né? E aí a gente já logo se lembra dessa imagem da girafinha lá que a gente estudou nas primeiras séries primárias, nas aulas de ciências, que a girafinha primitiva, ela tinha o pescocinho curtinho, porque era suficiente para ela naquele estágio de vida. Mas depois ela começou a preferir se alimentar das folhas frescas, as folhas verdes eram mais macias, mais saborosas. Porém, essas folhas elas nasciam somente no topo da árvore, lá em cima na copa da árvore. Então, o que, que ela começou a fazer? Ela começou a se esticar para se alimentar dessas folhas. E as próximas gerações da girafinha já foram crescendo, já foram nascendo adaptadas. Então, as primeiras girafinhas tinham um pescocinho curtinho, e não significa que naquela existência da girafinha ela esticou o pescoço, mas ela foi gerando futuras gerações já com o pescoço mais alongado, até a girafa que a gente conhece hoje em dia com aquele pescoço bem grandão, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os obstáculos à reprodução. Quando a gente fala de obstáculo à reprodução, tem bem a ver um pouco com essa imagem que a gente está vendo aqui. E aí nós sabemos que existem dois tipos de obstáculos à reprodução que a gente conhece bem. O primeiro é a infertilidade, o segundo são aqueles provocados, né? Então tem os naturais, como a infertilidade é um exemplo, e os provocados, no caso, os métodos contraceptivos no primeiro momento, né? Quando a gente fala de obstáculo provocado no primeiro momento, a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos num aspecto geral, né? Mas a gente estudou no ano passado um pouquinho de aborto e acredito que nós vamos estudar um pouquinho mais, né? E aí, dando continuidade aos nossos estudos agora, Kardec faz uma pergunta que é uma pergunta muito pertinente com os dias de hoje, porque nós também fazemos essas questões. Assim que nós deixamos a nossa religião tradicional e passamos a seguir a filosofia espírita, nós também nos questionamos, porque a gente tinha um modo de viver, uma maneira de pensar, um condicionamento, um posicionamento. E logo a gente começa a perceber que isso não casa mais com a maneira com que eu sou hoje em dia. E aí a gente chega a essa questão, a 693, que é a mesma dúvida de Kardec, né? Que são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim, por efeito, criar obstáculo à reprodução? Então, sendo a lei de reprodução uma lei da natureza, ou seja, uma lei divina, se eu coloco obstáculos à reprodução, então eu estou infringindo a lei divina? E a espiritualidade fala que tudo que embaraça a natureza, essa marcha natural, ela é contrária sim à lei geral. Aí a gente fica com aquela interrogação. Poxa vida, então é errado usar os métodos contraceptivos? Então eu estou agindo de maneira equivocada? Como que eu faço, né? E agora? Aí logo a gente lembra dessa parte aqui, né? Dessa figurinha da mamãezinha esperando o seu bebê e esse questionamento. Então, será justo um casal colocar obstáculo à reprodução? Ou a gente tem que levar ao pé da letra que ela fala? Crescer e multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. Fala de Jesus. Ao pé da letra? Ao pé da letra não, né? Nós já estudamos tanto que o espiritismo não é ao pé da letra, ele é sempre abrangente, né? E tudo que Jesus falou não foi literal, mas foi também abrangente. E aí eu trago a vocês a resposta baseada na questão 393A, tá bom? Item A. Da qual a resposta é que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, sem abusar. Então, não adianta ficar usando de métodos contraceptivos se eu estou abusando da sensualidade, praticando sexo de maneira desregrada. Eu estou abusando. Todo abuso é condenável.
e não a regularização em si, tá bem? Então pode sim o homem regular a reprodução, de acordo com as suas necessidades. O que não devemos fazer é nos opormos à reprodução de uma maneira desnecessária. Aqui entra, por exemplo, o aborto. Então, a pessoa teve uma vida sensual, voltada ao sexo, e aí chegou o momento em que descobriu que estava gestando, e aí foi lá e fez o aborto, porque se opôs. Mas antes de se opor à gestação, deveria se opor a essa conduta irregular, né? Nós somos livres, é importante falar que o espiritismo ele não é engessado. Todos nós somos livres e por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só dizer sim ou não, mas o livre-arbítrio é inclusive modificar alguma coisa. Então lembra quando a gente falou de livre-arbítrio, que ele é mais amplo do que a gente consegue até alcançar a nossa mente? Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, todos nós somos livres para ter, inclusive, essas 8 criancinhas que tem aqui na imagem. Sempre nos lembrando de ação e reação de causa e efeito. Então, se eu vacilar, se eu usar da minha sensualidade, tem um monte de espírito querendo reencarnar. E eles vão se aproveitar desses nossos momentos de fragilidade para virem. E eles vão estar aqui conosco. E aí nós vamos ter que cuidar, que educar, que amar. Como é que nós vamos fazer isso se nós ainda temos uma vida desregrada? Então, tudo gera uma reação, tudo vai gerar uma responsabilidade. Então, como eu estou agindo agora? Né? E aí, continuando a leitura, a ação inteligente do homem é um contrapeso, olha só, que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, o homem precisa utilizar da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, para fazer o quê? Esse equilíbrio, de maneira o quê? Positiva, de maneira bondosa. Até porque nós temos conhecimento de causa. Nós não somos mais guiados pelos instintos. Então, nós sabemos como lidar com as situações. Então, é lógico que ter uma vida sensual, sexualmente desregrada, vai gerar consequências. E, em algumas vezes, podem não ser agradáveis. A gente pode não estar esperando por elas. E aí estarão diante de nós. E a nossa responsabilidade será lidar com todas essas situações. Quem não gostaria de ter, né, na sua família um monte de criancinhas bonitinhas como essas? E a gente até vê que esse aumento populacional, esse aumento na taxa de natalidade, ela declinou um pouco do que lá atrás, na época de 1700, 1700 e pouco. Naquela época, a estrutura familiar ela era grande mesmo, até porque havia falta de conhecimento, a própria religião intervia muito, né, nessa questão da reprodução. Os pais, como chefes de família, no caso o homem, muitas vezes por uma opinião machista, uma maneira machista de achar, também gerava muitos filhos, não querendo que a mulher se protegesse. Também tinha a questão do casal em si, de ter bastante filhos para ajudar, inclusive nas criações, na lavoura, a seguir a profissão dos pais, né? Então, antigamente, a estrutura familiar ela era de fato maior. Mas quanto mais o homem progride, quanto mais o homem evolui, mais ele vai percebendo que ele não precisa de quantidade, mas ele precisa de qualidade. E ele vai mudando o seu comportamento automaticamente. Na questão 694, Kardec pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfazer a sensualidade? Então, como a espiritualidade pensa a respeito das pessoas que, por satisfação da sensualidade, se utilizam desses métodos protetivos? E aí a resposta é que
Isso prova a dominância do corpo sobre a alma. Nós sabemos que quem dirige o corpo é a alma, não é o contrário. O corpo sem alma, ele não tem vida. Então, quem tem as rédeas do corpo físico é o espírito. Até porque nós não somos um corpo, nós somos um espírito e no momento estamos encarnados neste corpo, mas quem dá as ordens, quem domina, quem determina é o espírito. Então, quando nós nos ligamos, nos apegamos excessivamente à matéria, é quando nós utilizamos aquela fala, né? Que a carne é fraca. Enquanto que a carne, ela não tem vontades, as vontades são espirituais. Então, quem domina tudo isso é o espírito. Então, no caso, a alma é fraca, que a carne, ela não tem vontade própria. E aí a gente se lembra dos mais antigos que utilizavam muito essa fala gandaia, né? Ah, fulano fica na gandaia, fulano foi, nossa, mas gandaiou demais. Então a gente ouve muito isso, sai da gandaia, não vai para gandaia, né? Então, o significado da palavra gandaia é muito pertinente para o que a gente está vendo agora, porque fala que gandaia significa buscar no lixo algum objeto de valor, vadiagem, ociosidade, vida dissoluta. Então, quem em sã consciência vai buscar no lixo um objeto de valor? E quem de sã consciência também joga no lixo um objeto de valor, meus irmãos? Então, a vida dissoluta é essa gandaia, é esse lixo. E lá nós não vamos encontrar nada de valor. É como a pérola aos porcos. Como que um porco vai entender o que é uma pérola? Ou como que uma pérola vai querer estar junto a um porco? Então, nós precisamos ter essa ciência de que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Ir numa festinha, confraternizar com os amigos, tudo sem excesso, porque nós pecamos é pelo excesso, tá bom? E aí a gente entra um pouquinho nesse item casamento e celibato, como nós dissemos lá atrás. Vamos falar dele de maneira assim bem resumida, porque o casamento a gente vai se aprofundar um pouquinho mais adiante e o celibato a gente já falou bastante e também falaremos mais, tudo bem? Caso vocês fiquem com dúvidas, encaminhem as dúvidas, tá? Aí a gente vai ler a questão 695. Olha, se a gente tivesse na aula, a gente ia falar, alguém pode ler a questão 695, né? Aqui a gente vai ler, tá bom? Será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? Então, essa questão é uma das mais inteligentes formuladas por Kardec. Porque a gente estava falando agora há pouco, né? Que o Livro dos Espíritos é um livro datado de 1857. E Kardec não pergunta do casamento como a união entre um homem e uma mulher, mas ele fala da união entre dois seres. Então, esses dois seres são as diversas estruturas familiares que nós vemos hoje em dia, né? Então, um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres. Mas nós vemos que desde aquela época, Kardec não era engessado. Ele já fala de uma maneira futurista, de uma maneira moderna, de uma maneira que todos nós nos encaixamos na fala dele. E a espiritualidade fala que todo esse tipo de união permanente de dois seres mostra um progresso na marcha da humanidade. Então, a espiritualidade nos mostra que o homem, que a mulher, deixa o egoísmo, deixa o isolamento, deixa as vaidades para compartilhar informações com outra pessoa, que às vezes é um ser oposto, não é? E aí vão trocar esses conhecimentos ao longo daquela união permanente. Olha que interessante, né? Permanente. E o casamento monogâmico, ele revela esse progresso na marcha da humanidade porque é a regulamentação social do instituto familiar, que por vezes permite o reencontro de espíritos antagônicos, espíritos opostos.
os quais procuram ajustar-se na conquista de novos valores. E é na convivência diária, meus irmãos, no seio da família, que a gente elimina todos os nossos defeitos. E que muitas vezes se cumprem ali as provas, as expiações, mas que acima de tudo, no casamento, nós fortalecemos os laços afetivos com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos. Ali nós exercitamos a solidariedade fraterna, a caridade, propiciando o reencontro agora de espíritos felizes. Então, observem que nós iniciamos esse instituto familiar como espíritos antagônicos, mas que o sucesso dele mostra que somos espíritos felizes. E aqui cabe as diversas estruturas familiares, os diversos tipos de casamento que nós sabemos e que saberemos melhor nas aulas futuras. E Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana se o casamento fosse abolido? E aí a espiritualidade fala que seria uma regressão à vida dos animais, não é? Até porque se o casamento é um progresso, a falta dele é uma regressão. Aqui a gente vai abrir o parênteses para o celibato, tá bom? Então o celibato, nós sabemos que é aquela renúncia ao casamento, geralmente por motivos religiosos ou beneméritos, mediante um juramento ou um voto sagrado. Neste sentido, ele tem os seus méritos perante Deus, desde que alimente o sincero propósito de melhor servir a coletividade. Diz respeito àqueles espíritos que, ao reencarnarem, optaram por canalizar as forças íntimas a serviço do seu semelhante. Renunciaram à união afetiva para melhor se dedicarem ao seu próximo, direcionando suas energias sexuais para uma finalidade sublime, de cunho espiritual, que é o quê? É o trabalho anônimo da caridade. E nós sabemos que todo sacrifício pessoal, visando o bem e sem nenhuma intenção egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Olha que bonito. Então, quando nós falamos de celibato, nós pensamos também nessa estrutura, né? Da pessoa que deixa de lado outros compromissos para se dedicar apenas a isso. Nós temos muitos exemplos. Um desses exemplos é o nosso querido Divaldo, que aniversariou recentemente, né? Divaldo não tem só os livros escritos, mas ele fez todo um trabalho caridoso com as crianças órfãs através de orfanato, como professor que foi e é até hoje, porque nos ensina muito, dedicou a sua vida e dedica a sua vida a servir essa coletividade através desse trabalho na caridade. Quem não conhece o nosso querido Chico Xavier, que dedicou a sua vida inteira à mediunidade, ao auxílio aos irmãos sofredores, não só encarnados, mas também aos desencarnados, não é? Nós temos esse sorriso contagiante de Madre Teresa de Calcutá e esses olhos dulcificantes de Irmã Dulce. O celibato, meus irmãos, quando ele é realizado como uma fuga de responsabilidade. Eu não quero responsabilidade, eu não quero trabalhar, eu não quero sustentar minha família, eu não quero saber dos meus pais idosos. Quer saber de uma coisa? Vou virar celibatário, vou me trancar dentro de uma doutrina filosófica qualquer e vou ficar trancafiado lá dentro, rezando, orando e pronto, e acabou. Isso é uma atitude egoísta e com certeza desagrada a Deus. Está escrito na questão 698 do Livro dos Espíritos. Tudo bem, meus irmãos? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a indissolubilidade do casamento e do divórcio, né? Então, quando um homem e uma mulher se unem por laços de afeto mútuo e de afinidade entre si, essa união por si só, ela é indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é a origem de decepções, dores e sofrimentos, por ser contrária à lei de amor.
Ao passo que aos laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis e resistem a todas as fraquezas da condição humana. Então, olha que bonito, ele está trazendo 2 tipos de casamento aqui. O casamento realizado através da união, por causa do amor, da afinidade, do bem-querer. Esse tipo de união, ela é indissolúvel, porque o casal se ama, se respeita, entende que tem dias bons, dias ruins, dia de luta, né? Dia de glória. Então, o casal trabalha na sua melhoria em conjunto, um auxiliando o outro sempre. Então, tem dias de dor, o outro vai estar mais forte, tem dia de choro, o outro vai enxugar a lágrima. Então, é uma luta em conjunto. E tem o casamento puramente material. E esse sim vai trazer decepções, porque a pessoa se une visando posição social, status, dinheiro, sexo, então a parte sensual. Isso vai trazer essa decepção, essa dor, esse sofrimento e, consequentemente, débitos a serem pagos lá na frente. Porque nós sabemos que toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito. E se nós formos os causadores de uma ação que gerou um efeito contrário, nós seremos responsáveis por reparar esse desastre. O divórcio, enquanto lei humana, não é condenável perante as leis de Deus. Até porque vai fazer o quê? Vai somente legitimar o que já está separado. Isto é, vai regular a separação onde não há amor, mas somente interesses materiais. Então, o que houve? Houve esse divórcio porque o casal já não se entendia mais, já não estava mais havendo amor, beirava o desentendimento ali, as brigas, os conflitos. Então, houve essa separação. Então, foi o quê? Só foi legitimar aquilo que já era evidente, já não havia mais união, já estavam separados. Então, é preciso reconhecer que uma separação representa uma transferência de compromissos, portanto, débitos agravados. Olha que interessante, hein? E aqui eu vou colocar uma questãozinha para vocês responderem. Tudo bem, pessoal? Copiem a questãozinha, respondam, enviem para o e-mail da Seara de Jesus. Seara de Jesus ensino, gmail.com. Seara de Jesus ensino, gmail.com, tá bom? Então, eu quero saber por quê. Por que a separação, ela representa uma transferência de compromisso e de débitos agravados? Por quê? Ok? Respondam pra gente. Todo casamento que se dissolve representa uma desestruturação familiar, cuja separação é simplesmente um paliativo. Neste caso, o divórcio é o mal menor. A gente não ouve falar isso o tempo todo. Olha, aquele casal brigava tanto, o marido batia na mulher, a mulher batia no marido, as criancinhas sofriam tanto. Então, o divórcio foi um alívio. O divórcio foi a paz. O divórcio foi o remédio necessário. Então, o divórcio, ele é, neste caso, dos males, o menor. E o divórcio vem fazer o quê? Vem somente regulamentar aquilo que já está separado. Então, vem fazer o quê? Legalizar a posição perante a sociedade. Porque perante Deus, se nós cometemos algum erro, algum equívoco, nós teremos que reparar. Tá bom? E aí, a gente não pode se esquecer nunca das crianças que estão ali envolvidas. Então, se existem crianças envolvidas, como que essas crianças estão vendo tudo isso? Como que está sendo para essas crianças, esse casal, pai e a mãe que deveriam ser exemplo, mas que estão ali brigando, se desrespeitando, traindo. Muitas vezes os pais ficam nervosos e descontam a sua raiva nos filhos. Então, é melhor que se divorciem
do que causem esse mal maior, não só para si próprios, mas também para as crianças que estão ali. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham copiado a questãozinha e respondam e enviem para o e-mail da Seara, tá bem? Dando continuidade aqui, a gente vai finalizar agora com o item poligamia. Poligamia é algo que tem, assim, uma resposta, assim, muito clara na nossa mente, né? Talvez pelo local em que nós estamos inseridos, da qual a poligamia não faz parte, né, da nossa região, do nosso país, da nossa cultura, e também pelo nosso crescimento moral, né? Então, a poligamia significa a união conjugal de uma pessoa com várias outras, enquanto que a monogamia é essa união de um homem com uma única mulher, ou de uma mulher com um único homem, ou qualquer outro tipo de união, desde que seja apenas entre duas pessoas. E Kardec pergunta qual dessas duas é mais bem vista aos olhos de Deus, a poligamia ou a monogamia? Essa resposta é uma resposta, assim, até clara pra gente, até fácil, né? Porque a gente sabe que a poligamia não é natural, né? Não deveria ser, não é uma lei natural. Se ela fosse natural, ela seria universal. Então, seria muito mais aceita a poligamia do que a monogamia, enquanto que nós vemos ao contrário, né? E aí, a espiritualidade fala que a poligamia é lei humana, e ela vai acabar conforme o homem for progredindo. Quanto mais o homem evoluir, mais ele vai deixar para trás esses vícios, não é? Como, por exemplo, a sensualidade. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem e não na parte sensual. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, ela deve ser considerada como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. Então, a gente sabe que existem algumas regiões, alguns países, alguns locais, alguns povos que adotam a poligamia. Mas nós também sabemos que quanto mais o ser evolui, isso não está ligado somente a uma raça ou a um povo, mas está ligado à progressão humana em si, menos ele vai se ligar a essas questões sensuais, vai se ligar mais à afeição, e isso vai ficando para trás, como tantas outras questões foram também deixadas para trás, né? A gente finaliza a nossa aulinha de hoje deixando para vocês a bibliografia. E eu trago a bibliografia porque, às vezes, neste momento de isolamento, nós nos sentimos solitários, às vezes queremos ler alguma coisa e a gente não acha, porque o que tem em casa já leu, já releu. E aí o convite é esse, para que vocês leiam o livro do nosso curso, que é um livro bem resumido, leiam também o livro dos Espíritos, a codificação como um todo, mas principalmente o livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Realizem o estudo do Evangelho no lar de vocês, né? Uma vez por semana, no horário marcado, façam a realização do Evangelho, ilumine a casa de vocês interior e a casa exterior. Cuidem também de envolver o nosso planeta, todos os irmãos que estão passando pela provação da doença, mas também todos aqueles que deixaram os corpos físicos para nos deixar um alerta sobre a nossa higiene, sobre a nossa falta de acreditar, sobre a nossa desconfiança de usar EPIs e se proteger. Então fica esse convite a vocês. O livro Consolador, por exemplo, é um livro que você encontra em PDF. Você pode ler no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Então, esse é o convite. Uma outra questão que nós fomos falando durante a aula é com relação às dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, não pensem que a dúvida de vocês é boba. Não existe dúvida boba, existe dúvida. E nós as ouvimos com todo o carinho e com todo o amor necessário. Então enviem as dúvidas de vocês para o e-mail da Seara,
A Seara de Jesus, o pessoal da área de ensino, criou um e-mail especialmente para que essas dúvidas cheguem. Então, se vocês tiverem dúvidas, enviem para a Seara de Jesus, enviem para o e-mail searadejesusensino@gmail.com. Se não quiser, pode pedir para não colocar o seu nome. Olha, eu estou com essa dúvida, mas não gostaria que falasse o meu nome. Ou pode falar meu nome, não importa, mas é importante nós sabermos que vocês estão interagindo conosco, que existe essa interação de vocês, que vocês assistem às aulas, que vocês estudam, que vocês ficam com dúvidas. E as dúvidas faz parte do processo de aprendizado, não é? Então enviem as dúvidas para a gente. Nós vamos finalizar a nossa aula agora. Eu vou deixar para vocês essa imagem linda aqui, que também é um quadro da Seara, e vou dizer a vocês que se sintam aqui, ó, assistindo a palestra, que se sintam aqui vendo as nossas aulas e que se sintam abraçados por todos nós neste momento. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Esperamos nos encontrar em breve com um abraço caloroso, um abraço físico. Um beijo a cada um, tenham uma boa noite e até logo.